pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de programação competitiva do GCC. Eu sou o Luiz Carlos e nessa aula nós vamos resolver o problema passeio de elevador, esse Elevator Rides. Esse é um dos programas clássicos da plataforma CSES e envolve uma técnica muito importante na programação competitiva, que é a programação dinâmica, com máscara de bits, né, também chamada de DP com bits masks. E o objetivo dessa aula vai ser entender o problema, construir a ideia de solução, passo a passo, e depois implementar essa solução em C++, né? Então, já vamos começar. Aqui tem um sumário dos conteúdos abordados. Opa! O roteiro da nossa aula será o seguinte. Primeiro, vamos apresentar e aprender a técnica que será usada para resolver o problema. Depois, vamos entender o enunciado do problema, o Elevator Rights, explicando o que a entrada representa e qual saída devemos produzir. Em seguida, vamos construir um modelo de solução usando a programação dinâmica com bitmasks. Essa é a parte mais importante da explicação, porque é nela que entendemos de fato o raciocínio antes de partir para o código. E depois dessa parte, vamos fazer uma codificação teatral em C++, onde vamos construir, né, e testar o programa com algumas entradas, mostrando que as saídas estão corretas. E por fim, vamos indicar alguns problemas relacionados para quem quiser praticar mais essa técnica e encerrar com um resumo do que foi aprendido, né, uma visão geral. Então, vamos começar pela técnica principal da solução. A técnica que vamos usar é a programação dinâmica com máscara de bits. E explicando, né, começando com a visão mais geral. A programação dinâmica ela é útil quando temos um problema que pode ser dividido em subproblemas menores e esses subproblemas se repetem. E o que seria isso? Em outras palavras, em vez de recalcular tudo várias vezes, guardamos as melhores respostas parciais. E já a máscara de bits, que também vamos usar, outro conceito, é uma forma compacta de representar subconjuntos. No caso, um exemplo. Nesse problema, cada pessoa pode estar em dois estados. Ela já foi considerada na nossa solução ou ainda não foi. E como isso é uma informação binária, conseguimos representar um conjunto de pessoas usando os bits de número inteiro. Por exemplo, se a gente tem quatro pessoas, uma máscara como 0, 1, 0, 1, indica que a pessoa 0 e a pessoa 2 já foram incluídas, por as pessoas 1 e 3 ainda não foram. E isso é muito útil, porque se temos n pessoas, existe 2 elevado a n subconjuntos possíveis. E como o limite do problema permite esse tipo de abordagem, podemos percorrer todos esses subconjuntos e montar a melhor resposta para cada um deles. Então, neste problema, cada estado da nossa DP vai representar um grupo de pessoas que já foi colocado em alguma sequência de viagens do elevador. E agora que eu já expliquei, né, a nossa técnica, vamos ver o problema em si. O Elevator Rights representa a seguinte situação. Traduzindo aqui o problema, depois eu vou mostrar em inglês também quando a gente vai ver o site. Né? Explicando, temos N pessoas que precisam usar um elevador. Cada pessoa possui um peso e o elevador tem uma capacidade máxima X, uma incógnita, uma variável. Né? E em cada viagem podemos colocar uma ou mais pessoas dentro do elevador, desde que a soma do peso dessas pessoas não ultrapasse a capacidade máxima. E o nosso objetivo é descobrir o menor número possível de viagens necessárias para transportar todas as pessoas. A entrada possui um número de pessoas n, a capacidade máxima do elevador x e depois os pesos das n pessoas. A saída deve ser apenas um número inteiro, a quantidade mínima de viagens. Vamos pensar assim num exemplo mais simples, né? mais direto. Suponha que a capacidade do elevador seja 10 e os pesos sejam 4, 8, 6 e 1. Uma forma boa de organizar as viagens seria colocar a pessoa do peso 8 junto com a pessoa do peso 1, totalizando 9. Depois colocar as pessoas do peso 6 e 10, totalizando 10. Totalizando 10, né? E assim conseguimos transportar todo mundo em apenas duas viagens. O desafio do problema é encontrar essa quantidade mínima de viagens de forma eficiente. Vocês já devem ter visto algum tipo de paradoxo, algum tipo de charada. O problema é com esse mesmo preceito, né? De peso máximo, quantas viagens, vocês têm que juntar, enfim. Agora vamos montar o modelo da solução usando a programação dinâmica, né? Aqui já tem o nosso modelo. A ideia principal da solução é definir um estado para cada subconjunto de pessoas. Vamos chamar esse subconjunto de mask, né? Essa máscara indica quais pessoas já foram colocadas nas viagens consideradas até aquele momento. E para cada mask, vamos guardar a melhor forma de transportar exatamente aquelas pessoas. Mas existe um detalhe importante nisso tudo. Não basta guardar apenas o número de viagens. Também precisamos saber quanto peso já está sendo usado na última viagem. Por isso, nosso estado será um par. Por exemplo, nós temos aí o estado, né?
esse primeiro valor da equação EDP-MESC igual ao menor número de viagens, peso usado na última viagem, etc. O primeiro valor indica quantas viagens foram necessárias até agora, e o segundo valor indica quanto peso já está ocupado na última dessas viagens. E a comparação entre dois estados funciona assim. O melhor estado é aquele com o menor número de viagens. E se dois estados possuem o mesmo número de viagens, preferimos aquele que tem cuja última viagem está mais leve. Por que fazemos isso? Porque isso deixa mais espaço livre para colocar outras pessoas depois, com o passar do problema. Agora vamos entender a transição. Por exemplo, imagina que estamos em uma máscara MESC, ou seja, sabemos resolver aquele subconjunto de pessoas. Agora temos que adicionar uma pessoa que ainda não está nessa máscara. Existem dois casos. O primeiro caso, se o peso dessa pessoa cabe na última viagem atual, então apenas adicionamos essa pessoa à última viagem, o número de pessoas não aumenta. E o segundo caso, se essa pessoa não cabe na última viagem atual, precisamos criar uma nova viagem para ela. Nesse caso, aumentamos o número de viagens em 1 e o peso usado na última viagem passa a ser o peso dessa pessoa. E a nova máscara será a máscara antiga, com essa pessoa marcada como incluída. Fazendo isso para todas as máscaras e para todas as pessoas ainda não incluídas, conseguimos assim construir a nossa resposta final. A resposta estará em dp, como podemos ver aqui. Será esse 1 menos menos n, menos 1, e que representa a máscara que todas as pessoas já foram incluídas. E em termos de complexidade, temos 2 elevado a n, como já dito, máscaras, e para cada uma delas tentamos adicionar até n pessoas. Portanto, a complexidade é O, né, o Big O, a notação, n vezes 2 elevado a n, que é adequado para os limites desse problema. E com esse problema, né, com esses conceitos já entendidos, vamos passar agora para a nossa codificação teatral, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Eu pode até deixar separado, vamos começar do zero, e já fazer essa programação. Primeiramente, a gente usa esse include, né, a nossa bibliotecazinha de programação competitiva, o bits stdc.h. Ela é comum na programação competitiva porque já inclui as principais bibliotecas que vamos precisar. E, enfim, também vamos usar esse namespace também para podermos economizar espaçozinho com o nosso código. E já vamos começar aqui. Fizemos o método main, beleza, basicão. E ok. Primeiramente vamos definir a nossa variável n, que é a quantidade de pessoas, e o x, que é a capacidade máxima do elevador. Isso será inserido pelo usuário, né? Então botaremos como, sim, n e x. Ok. Depois que vamos criar um vetor para armazenar o peso de cada pessoa. E por que estamos usando long long, né? Porque o peso e a capacidade podem ser grandes. Então é mais seguro nós evitarmos esse estouro de inteiro. Enfim, vamos fazer aqui nosso vetorzinho. Long long, AN, botar peso N, e vamos fazer um for para a iteração. Bom que a ideia aqui, o VS Code já está completando para mim. Enfim, igual a zero, e menor que n, mais, e aí vamos inserindo o peso e vai iterando para o usuário inserir o peso de cada pessoa. Ok, continuando, vamos agora adicionar uma variável chamada int total máscaras igual a 1. Isso aqui, ó, até completou. Em C++, esse 1 menos menos n representa 2 elevado a n. Vou botar comentário. Beleza. Cada pessoa pode estar ou não estar no subconjunto, então teremos aquilo como dito 2 elevado a n. A nossa dp é um vetor de pares, então para cada máscara guardamos o número de viagens e o peso usado na última viagem. Então vamos fazer aqui vetor de pairs, int e o long long, deu mais, dp, total máscaras, daí que eu acho que tá, total máscaras, n mais 1, 0,
Ok. Inicialmente colocamos um valor grande para a quantidade de máscaras, usando o nosso N mais 1, porque no pior caso cada pessoa poderia ir sozinha, né, no elevador, então nunca precisaríamos de mais do que N viagens. Então, nosso pior caso. Vamos aqui fazer o nosso estado inicial, né, DP0, 00, a máscara vazia. A máscara vazia que representa o caso em que nenhuma pessoa foi colocada ainda no elevador. Vamos considerar que já existe uma primeira viagem vazia, com peso 0, e por isso usamos o DP0 igual a 1 e 0. Opa, botei 0, 0. 1 e 0. Ok. Também seria possível a gente experimentar, no caso, 0, 0. Mas nesse caso a transição e a resposta precisam ser ajustadas aqui no código. Então vamos manter essa forma porque deixa a lógica mais simples. Enfim, fazemos aqui o nosso iteração. Intermáscara igual 0. Vamos percorrer todas as máscaras possíveis. Máscara menor que total máscara. Máscara mais mais. Tá. E for i. E não, deixa pessoa. Pessoa. Pessoa N. Pessoa mais mais. Tá. Ok. Tá. Para cada máscara, vamos tentar adicionar uma pessoa que ainda não está dentro desse subconjunto. Vamos fazer essa interação dentro de uma interação. Ok, agora vamos verificar se a pessoa já está na máscara. Usamos um if. If. A pessoa já está na máscara. If. Opa. Tá. If e 0. Ok. Esse teste verifica se a pessoa ainda não está na máscara. Essa é a expressão menor pessoa cria uma máscara com apenas o bit daquela pessoa ligado. E quando fazemos o E, né, o end, o E comercial, com a máscara atual conseguimos saber se essa pessoa já está ou não no subconjunto. Se o resultado for 0, significa que ela ainda não foi adicionada. E agora a transição do DP, né, dentro do if mesmo. Vamos botar um alto, que é tipo, para quem não entende, para quem coda com Java, por exemplo, que nem o var, né, variável dinâmica, o tipo de variável dinâmica. Então botamos o atual, que é o estado atual. Então, se o peso da pessoa... Explicar e escrever tá difícil. Opa. Então, basicamente, se o peso da pessoa couber na última viagem, apenas somamos esse peso ao peso da viagem. Deixa eu ver se... Peso da viagem. Peso... Pessoa... Fazer aqui. Pessoa. Else, se não couber, precisamos criar uma nova viagem. Então aumentamos o número de viagens e começamos essa nova viagem com o peso da pessoa atual. Então, atual, first mais mais, e atual, ponto second, peso, pessoa. Ok. E agora vamos fazer a parte de atualizar a nova máscara, né? Nova máscara. A nova máscara é a máscara antiga com essa pessoa marcada como incluída no caso. Então vamos... Nova máscara igual máscara... Sim. Por isso usamos o operador OU, né? Que liga o bit correspondente à pessoa, no caso. Então, e depois disso nós atualizamos o DP. Então fica DP nova máscara mínimo, DP nova máscara atual, sim. Depois atualizamos o DP da nova máscara com o melhor valor entre o que já existia e o novo estado encontrado. Como o pair em C++ já compara o primeiro elemento e depois o segundo, o min, essa funçãozinha que eu usei, funciona exatamente como queremos. Ela prioriza menos viagens e em caso de empate, ele vai e vê o menor peso. Faz essa sequência já embutida no próprio C++. Opa. Beleza. Agora o final, imprimir a resposta.
Total mask, menos um first. NGL. No final, a máscara, total máscaras, menos um, representa todas as máscaras incluídas, porque todos os bits estão ligados. A resposta é o primeiro elemento do par, do pair, né? Ou seja, o menor elemento de viagens. E, por fim, nosso return zero, né, que nossa função espera um retorno int. Beleza. E é isso. Nosso código aqui completo. Vamos fazer alguns testezinhos. Então, primeiro nós compilamos. Depois nós executamos. Ótimo. E agora vamos para nossas entradas novamente. 4 pessoas. 4 pessoas, limite peso 10. 4, 8, meia e 1. E o resultado é 2. O exemplo que nós usamos no começo da apresentação. Nesse caso, conseguimos fazer 2 viagens, uma com 8 mais 1 e a outra com 6 mais 4, somando 10. Um segundo exemplo. 3 pessoas, 10, limite de peso. A primeira com 2, a segunda com 3, a terceira com 4. 1. Aqui todos os pesos, 2 mais 3 mais 4 somados, resultam em 9, então todo mundo cabe em uma única viagem. E no caso, último exemplo, 3, 10, e todo mundo com 10. Vamos precisar de 3 viagens, porque uma pessoa só já ocupa o peso máximo. Agora eu vou submeter o código no juiz online. Já vamos aqui, já dar um... escolher o nosso elevador rights, submit. Aqui o nosso código. E aceito. Podemos agora voltar com o nosso slide. Opa. Agora problemas relacionados, né? Para quem quiser praticar mais, aqui estão alguns problemas relacionados. Nosso primeiro aqui é o Bookshop, também da CSES, vocês conseguem procurar, né? Se eu jogar lá no Google você já acha, na BIM. Ele é um programa clássico da programação competitiva, dinâmica, né? Parecido com o da mochila, em que precisamos escolher livros respeitando o limite de preço. Sim? Além disso, nós temos aqui também o Projects, né? que envolve programação dinâmica, coordenação e busca binária, sendo um programa um pouco mais avançado. E também nós temos esse TwoSets2 e esse Removal Games, né? Com a descrição aí, TwoSets2 contagem com DP, divide números em 2 conjuntos da mesma soma. E o Removal Game, DP intervalos, dos jogadores removem elementos das pontas e por aí vai. Além desses, vale a pena procurar os programas de DP em plataformas como, além do CSS, o Bcrowd, o Codeforce, o ATCode, porque a melhor forma de aprender mesmo, além dessa videoaula e tal, é realmente fazendo. A melhor forma de aprender a programação dinâmica é praticar bastante, porque a dificuldade geralmente aumenta e geralmente está em identificar justamente o estado e a transição. E agora vamos terminar com a nossa aula fazendo um resuminho. Nessa aula resolvemos o problema do passeio do elevador, Elevator Rights. Vimos como representar subconjuntos de pessoas usando máscaras de bits e como combinar essa representação com programação dinâmica. E também conseguimos construir o estado DPMask, guardando o número de viagens e o peso usando na última viagem. Depois implementamos a solução em C++, assim a nossa codificação teatral, e testamos com alguns casos e submetemos no juiz online, como vocês puderam ver. Essa videoaula faz parte do GCC, nosso grupo de programação dinâmica aqui do Cefet, e com um projeto coordenado pelo André Rodrigues da Cruz e o Andrei Rinsa Álvares. E muito obrigado pela atenção a todos e abram o link desse QR Code, sigam o GCC no Instagram, deixem um like, compartilhem o vídeo, inscrevam no canal do GCC, por favor, que ajuda muito no YouTube, para receber mais conteúdo de programação competitiva como essa. E comentem também, que aumenta o engajamento, a gente pode responder, solucionar dúvidas. E falem o que acharam da solução, se resolveram de outras formas, ou se conhecem problemas parecidos em plataformas diferentes que nem eu comentei, Bcloud, o Codeforces e etc. Até a próxima, galera. Obrigado.